irmãos? Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. O texto que nós iniciamos a exposição ontem, conversamos um pouco hoje pela manhã e vamos dar continuidade agora à noite. Aprender a combater o bom combate. Amém? Temos aprendido de todas as formas que a nossa luta não é contra carne e sangue. Amém. Assim também as nossas armas não são armas carnais, não são armas que seguramos com as mãos, mas armas que levamos no coração. E hoje pela manhã eu parei justamente no versículo 10 do capítulo 10 de 2 aos Coríntios, mostrando justamente que em muitos momentos a vida ministerial vai proporcionar aos ministros de Deus decepção e frustração. E essa decepção e frustração vai vir exatamente da parte daqueles que mais nós nos dedicamos. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 10, e ele está agora rebatendo aquilo que estavam disseminando no meio da igreja de Coríntios acerca da sua pessoa. Ele diz: as cartas com efeito eram o que dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Eu expliquei hoje pela manhã que as pessoas estavam atacando tanto a parte física do apóstolo Paulo quanto a parte espiritual. Diziam que a aparência de Paulo não era uma aparência do servo de Deus. Ele era uma pessoa, segundo a tradição nos aponta, franzina, uma pessoa que não teria, a aparência que os falsos mestres tinham. Ele não tinha preocupação com esse tipo de coisa. E diziam que a palavra dele não tinha valor nenhum. Porque uma das características dos sofistas era que eles abriam escolas, à semelhança de hoje, que nós vemos uma série de faculdades, ainda mais agora que para você abrir uma faculdade se tornou muito mais fácil, que você pode fazer a questão do ensino à distância. Então, naquela época, os sofistas, eles davam aulas a respeito das suas teses e eles cobravam caro por aquilo. E o apóstolo Paulo, ele falava sempre de forma gratuita. E isso fez com que muitas pessoas dissessem que a palavra dele não teria valor. A maneira simples também que o apóstolo Paulo vivia despertava nas pessoas esse sentimento de que ele era uma pessoa simplória demais para que o poder de Deus fosse manifesto nele. Então, como sempre temos percebido, irmãos, nós somos tentados a viver por vista e não por fé. Então nós, na maioria das vezes, tomamos as nossas decisões baseadas nessa premissa, e se você for um cristão, você vai quebrar a cara. Porque o cristão, ele vive por fé e não por vista. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está aqui abrindo seu coração, que estava extremamente desapontado com essa igreja. E é importante frisar de que o apóstolo Paulo não está falando para toda a igreja, mas era uma parte da igreja que ainda estava se mobilizando contra o apóstolo Paulo naquela época, apesar da primeira carta ter surtido efeito, mas ainda existia focos de rebelião. Então no versículo 11 o apóstolo Paulo diz: considere o tal isto. Quem é que deve considerar isto? Essas pessoas que pensavam mal dele. Quem pensava mal do apóstolo Paulo, Paulo diz que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos quando presentes. Uma das acusações era justamente que Paulo era duas caras. Que Paulo, quando ele escrevia uma carta, ele falava de um jeito, e quando ele estava presente, ele era do outro.
ele agia de outro. E Paulo diz, olha, essas pessoas que estão dizendo isso, elas vão perceber que assim como nós somos nas cartas, nós também estaremos na mesma ousadia e intrepidez quando estivermos aí presente. Versículo 12: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. E o apóstolo Paulo aqui está mostrando o caminho do ministério cristão. O caminho do ministério cristão, irmãos, ele não tem como padrão homem algum. O nosso padrão é Jesus Cristo. Então nós não nos comparamos, nós não estamos aqui competindo entre nós. Nós somos do mesmo time, teoricamente. E temos um modelo que deve ser seguido, que é Jesus Cristo. Mesmo quando o apóstolo Paulo diz que existia um modelo neles a serem seguidos, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A referência é sempre o ser de Jesus. Mas a característica até hoje dos falsos mestres é que eles louvam a si mesmos baseados em premissas humanas. Então eu mereço, veja como Deus é na minha vida, olha quantos milhões de seguidores eu tenho, olha como Deus é na minha vida, eu comecei a pregar outro dia e tenho uma igreja de não sei quantos mil membros. Deus me colocou em tal lugar, Deus fez isso na minha vida, eu sou uma pessoa que tenho vários títulos, escrevi vários livros. Isso é o comum até hoje. E não é só de hoje que vem isso, desde a época de Paulo. É isso que ele está dizendo. As pessoas se comparavam uns com os outros e então ficavam nesse ritmo de competitividade, se louvando um em cima do outro. A semelhança do que a gente vê aqui na nossa cidade, que há dois times de futebol, né, que se degladiam, que é o Bahia e o Vitória. E normalmente quando um ganha, o outro faz chacota com o que perdeu. Então aqui muitas pessoas estão fazendo isso na igreja, né? A gente já teve a oportunidade, eu e o irmão José, de assistirmos um vídeo deplorável de um desses pastores que é famoso, que estava dizendo que quando recebeu o seu título de mestre em teologia, era a realização de um sonho pessoal que vinha desde muito tempo, e é justamente tudo isso que Jesus pregou contra. Então, você está fazendo teologia para entender mais de Cristo e poder pregar a respeito dele e viver Cristo, glória a Deus. Mas se você quer pregar teologia só para obter conhecimento, quer estudar teologia só para obter conhecimento pelo conhecimento, para competir com os outros, quem sabe mais, então não é assim, não é esse o caminho. Era o caminho dos falsos mestres, que no caso aqui Paulo fala principalmente dos sofistas e dos falsos mestres judaizantes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Então normalmente a pessoa que gosta de falar demais de si em relação aos outros, essa pessoa ainda não conheceu a Cristo direito. Porque quando a gente conhece a Cristo, irmãos, a gente só quer falar dele. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Percebeu? Aqui nós vamos ver o mesmo princípio que Jesus fala daquele fariseu, da parábola do fariseu e o publicano, salvo engano, em Lucas capítulo 18. Jesus ele vai dizer que o fariseu e o publicano, ambos subiram ao templo para orar. Mas qual era a característica da oração do fariseu? Ele orava de si para si mesmo. E perceba que enquanto o publicano ele se voltava a Deus, batia no peito e pedia misericórdia, o fariseu estava de olho em si mesmo e no publicano. Perceba que a oração do fariseu no capítulo 18 é: graças a Deus eu não sou como esse publicano. Ele foi ali para orar ou para olhar a vida dos outros? Então é justamente esse o ambiente. Sabe, uma das coisas que eu falei aos irmãos esses dias é que todas as pessoas que eu de alguma forma
eu conheço no dia a dia e que se dizem evangélicas, quando essas pessoas descobrem que eu sou pastor, porque eu não tenho uma aparência para elas de pastor, então quando eu digo que eu sou pastor é um susto, e depois elas perguntam, a segunda pergunta é: quantos membros tem sua igreja? Eu fico na minha mente assim, por que isso é algo tão importante? Quantos membros tem a igreja? Por que isso é tão importante? Quer dizer que se a igreja tivesse milhares de pessoas, então eu seria valorizado de uma forma, e se a igreja tem poucas pessoas, eu sou tratado de outra? Então é algo assim completamente absurdo. As coisas que eram feitas antes e que continuam sendo feitas hoje, apesar de todos os alertas que o Novo Testamento traz consigo. Então o apóstolo Paulo continua nesse combate da fé. Perceba que existem determinadas coisas que a gente não pode deixar para lá, que a gente não pode fingir que não está acontecendo. Existem determinadas coisas que a gente tem que bater de frente, principalmente quando está crescendo uma heresia ou quando está havendo alguma espécie de rebelião no meio do povo de Deus. Essas coisas não podem ser deixadas para lá. Por quê? Porque elas vão crescer e a situação vai piorar mais ainda. Então o propósito é justamente combater essas coisas enquanto elas estão ainda no início, para que o dano seja menor. Então o apóstolo Paulo ele continua aqui e diz, versículo 13: nós, porém, não nos gloriamos sem medida. O apóstolo Paulo está dizendo que essa ideia de sem medida existe uma referência, existe uma base para nós compararmos as coisas. Por exemplo, alguma pessoa pode dizer, fulano de tal é alto. Sim, mas qual é a base? Qual é a base para você dizer que fulano de tal é alto? Se eu comparar, por exemplo, a irmã Joca, que é a mais baixa aqui hoje, se eu comparar a irmã Joca, com uma formiga, ela é uma gigante. Mas se eu comparar talvez o mais alto aqui hoje, o irmão Calmon, ou o nosso amado irmão ali, seu Hélio, que são os mais altos, se eu comparar eles com uma girafa, eles não são grandes. Qual é a comparação? Você está se comparando com quem? Então, essa é a grande questão. Paulo está dizendo, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos os limites da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu estou aqui agindo porque o Senhor Jesus me mandou que eu viesse até vocês. E a gente vai se lembrar que houve uma presença muito grande de Cristo, especificamente em Coríntios, porque no início do ministério de Paulo em Coríntios, o apóstolo Paulo ele teve tanta oposição no início, em Coríntios, que ele pensou até em continuar a sua viagem missionária a outras localidades, mas o próprio Senhor Jesus apareceu para ele. Vamos lá rapidamente, em Atos capítulo 18, vai falar justamente dessa estada de Paulo em Coríntios. Versículo 8. Atos capítulo 18, versículo 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. Aqui Lucas, o narrador do livro de Atos, ele está descrevendo o início de uma forte oposição contra o apóstolo Paulo. Mas ele diz, mas o principal da sinagoga creu, junto com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. A oposição era grande, mas existiam pessoas que estavam acreditando no Senhor. Então olha aqui no versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor, quem é o Senhor aqui? Quem é? Jesus, exatamente. Lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e meio,
ensinando entre eles a palavra de Deus. E essa é a estada de Paulo em Coríntios. Perceba, o próprio Senhor Jesus apareceu. E muitos falsos mestres acusavam Paulo de que Paulo estava ali sem autorização da igreja de Jerusalém. Como se Paulo não fosse um apóstolo, como se Paulo precisasse da autorização dos 12 para que ele pregasse o evangelho. O apóstolo Paulo, de maneira diferenciada, recebeu a sua missão das mãos do próprio Jesus. E foi aonde Jesus mandava. A chegada de Paulo, inclusive na Europa, aqui a gente está falando Corinto, ficava na Grécia. O apóstolo Paulo, que estava na Ásia durante já algum tempo, ele tem uma visão aonde um varão macedônio, a Macedônia ficava na Grécia também, a Grécia se dividia em duas províncias, Macedônia e Acaia, a Coríntios ficava na Acaia. Então Paulo começa pela Macedônia, na Grécia, né, e vai descendo até a Acaia. E foi o próprio Senhor Jesus que guiava Paulo. Mas as pessoas diziam: olha, Paulo está aqui sem autorização de ninguém. É como algumas pessoas chegam aqui e dizem: vocês são filiadas a que convenção? A primeira coisa, eu disse para vocês que a segunda coisa que me perguntam é quantos membros tem a igreja, não foi? Ninguém me perguntou qual foi a primeira pergunta. A primeira pergunta é: qual é a denominação? É sempre a primeira pergunta. Quando sabem que eu sou pastor, qual é a denominação? Aí eu disse: a gente não tem uma denominação assim, nós somos uma comunidade cristã. E a gente tem o nome de Vida Eterna apenas para identificação do nosso grupo. E aí a pessoa diz: ah, não, porque eu faço parte de uma igreja pentecostal, o outro é batista, o outro é eu amo ser presbiteriano, né? E tem vários tipos de denominação. E dentre essas denominações tem as chamadas convenções. O que são as convenções? São a reunião de várias igrejas de determinado segmento para poder ter mais o que? Poder. Então você pega e junta 100 igrejas e aí eles formam uma convenção, e aí como 100 igrejas eles têm muito mais poder do que uma igreja só. Aí eles elegem vereador, deputado, aí eles barganham uma série de coisas. E é assim que funciona nesse meio fétido, né, que é o meio evangélico de hoje em dia. Algo assim horrendo. E era isso que as pessoas estavam querendo fazer antes com Paulo, mas Paulo não deixou. Então, Paulo, qual é a convenção que você faz parte, Paulo? Cadê? Você é de que grupo aí? Qual é a denominação? Qual é a denominação pentecostal, Paulo? Você está lá em Pentecoste? Você é batista? Você é presbiteriano, Paulo? Você é congregacional? Qual é essa denominação, Paulo? Você é calvinista ou arminiano, Paulo? Paulo dizia: quem demarcou o território que eu prego o evangelho foi Deus. Foi Deus que fez isso. É Deus quem chama pessoalmente os seus ministros. É Deus quem conduz as pessoas até o seu Filho, Jesus Cristo. Foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu não o trouxer. Então, o apóstolo Paulo continua sua defesa. Perceba, já tinham atacado a pessoa de Paulo, é feio. A pregação de Paulo é desprezível. Já tinham dito que Paulo era duas caras, porque falava uma coisa na carta e outra coisa quando estava pessoalmente. E aqui estavam dizendo a quarta acusação, que o apóstolo Paulo estava lá sem autorização do pessoal de Jerusalém. O apóstolo Paulo tinha tanto apreço pelos irmãos de Jerusalém que ele estava levantando uma oferta para levar para eles lá. Mas os falsos mestres deturpavam e diziam que Paulo estava contra a igreja de Jerusalém, ou fazendo as coisas pelas costas deles. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós. Então as pessoas muitas vezes dizem: vem cá, com que autorização você vai pregar em tal lugar? De Deus. E eu preciso da autorização de quem? Quem de vocês já ouviu a expressão cobertor espiritual? Meu filho, olhe, vou lhe dizer uma coisa de maneira muito direta. Se você não tiver coberto pelo sangue de Jesus, nada mais pode cobrir você.
Mas sempre perguntam, né? Quem é que dá cobertura espiritual a esse ministério? Várias vezes eles perguntaram. E a resposta é sempre a mesma. Jesus Cristo. O senhor conhece outro que tem esse poder de dar cobertura espiritual? Mas hoje em dia nós vemos o homem crescendo na igreja e Jesus diminuindo. Parece que Jesus é apenas, uma peça decorativa na igreja. As pessoas pulam, gritam, fazem uma série de coisas e dizem que é o Espírito que fez isso, o Espírito revelou aquilo e fez aquilo. E ninguém fala de Jesus durante o culto. O Evangelho praticamente não existe. E ainda tem o nome de igreja na porta. E Jesus é o quê? Uma peça decorativa. Em muitas igrejas, ele é apenas uma peça decorativa. Paulo diz, comigo não vai ser desse jeito não. Eu sei quem me salvou. Então, Paulo diz, nós não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, posto que já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Paulo está falando isso, irmãos, olhe, cerca de quase 2 anos depois de ter evangelizado esse lugar. Ele chegou lá, ele ficou 1 ano e meio, e ele estava ausente já há algum tempo da igreja quando ele está escrevendo essa segunda carta. Olha que coisa assustadora. E as pessoas ainda estavam questionando se ele tinha autoridade ou não de pregar a palavra de Deus. Não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Justamente o que Paulo estava dizendo é, se eu evangelizei vocês e vocês crescerem e derem frutos, eu vou ficar muito alegre com isso. Aleluia. Não é um propósito da gente, qualquer um de vocês, porque o evangelismo não é algo que o pastor faz, é algo que cada cristão faz. Glória a Deus. Nós evangelizamos na nossa casa, na nossa rua, em qualquer lugar que a gente for viajar para visitar um familiar, um parente, de repente Deus abre uma porta à palavra e a gente apresenta o evangelho. E se aquela pessoa começa a crescer na graça e no conhecimento, a gente não vai se alegrar? Amém. Com certeza. Então não tem concorrência. Há um tempo atrás uma pessoa veio passar um tempo com a gente. Eu falo sempre passar um tempo, né? Porque tem gente que diz que quer congregar na igreja e passa normalmente 1 mês, 2 meses, é como se fossem umas férias, né? Esse rapaz foi um dos casos. Infelizmente ele está numa situação bem ruim. Mas era uma pessoa que era bastante soberba. Ele tinha passado um tempo no centro de recuperação como obreiro e na saída daquele centro de recuperação ele disse que ia ficar lá com a gente, congregando. E aí ele conheceu uma moça que nem está mais casado com ela, né? E ele conheceu uma moça e os dois pretendiam se casar. Mas o pastor da igreja da moça disse, eu não perco ovelha. Se você casar com ela, você tem que vir congregar aqui. Aí ele veio conversar comigo, né? Eu digo, meu filho, isso não é um problema meu não, isso é seu. Quem tem que dizer onde você vai congregar ou não é Deus. Agora, dificilmente Deus está no lugar que a sua futura esposa está congregando. Porque essa atitude que você acabou de me dizer não é de uma pessoa que conhece a Deus. Mas essa é a realidade, né? Teve uma pessoa que ficou com a gente já por dezenas de vezes no CAC, que ele conhece todas as igrejas da Boca do Rio. Aí ele estava lá, chegou num dia desses lá, num dia de quinta-feira, dizendo que tinha vindo de um culto de outra igreja lá perto. E ele dizendo, pastor, saí. Quando começaram a passar uma ficha, querendo saber meu nome, endereço, identidade, CPF, de eleitor, queriam saber tudo de mim, aí eu peguei e saí. Eu digo, por que estava lá? Então, nós vivemos nesse ambiente que as pessoas elas farão negócios de vós. Então, eu estou aqui não como proprietário de ninguém, estou aqui como orientador. Glória a Deus. Ao máximo, eu disse isso inclusive para minhas filhas, se eu não me engano, ontem à noite, né? Eu disse isso para elas. O máximo que eu posso fazer é apontar a direção certa. Mas andar na direção certa é algo que é pessoal. Isso vale inclusive para as nossas crianças.
Aqui nós temos 3 crianças hoje, e como pais e como responsáveis delas, é a nossa obrigação dar um bom exemplo e, através do exemplo e da palavra, apontar para a direção certa. É o máximo que a gente pode fazer. E acreditar que Deus use isso para atraí-los para perto de si. Por isso o apóstolo Paulo diz, versículo 16, já concluindo o capítulo 10, entenda que o capítulo 10, 11, 12 e 13 tratam do mesmo assunto. É justamente a defesa de Paulo em relação aos constantes ataques dos falsos mestres. Então ele continua dizendo aqui no versículo 16, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras. O apóstolo Paulo diz, olha, eu não estou aqui disputando vida de ninguém. Eu fui chamado para pregar o evangelho, por acaso não, mas assim Deus me direcionou para estar aqui durante um tempo, mas logo eu vou estar em outro lugar. Eu já disse isso inclusive algumas vezes aqui com vocês. Eu não tenho nenhum apego à congregação local. Eu amo as pessoas, mas eu creio fazer parte de uma igreja que é a Igreja de Cristo, que está em todos os lugares do mundo, e que a nossa missão é pregar o evangelho. Eu já preguei o evangelho aqui para vocês durante 9 anos. Aqui no Alto das Pombas, 6 anos vai fazer, né? Ou já fez. Então assim, você já tem aqui o irmão José preparado. Então, se Deus me chamar para ir para outro lugar, vocês já estão preparados, né? Então, porque a gente não tem esse apego, né? Você é dono desse... Não, quem é dono de quê? Não, na igreja tem ordem e decência. Se você chegar aqui querendo fazer bagunça, você não vai encontrar espaço para isso, porque a liderança local não vai permitir. Como o apóstolo disse no capítulo 20 da carta de Atos, é a nossa obrigação proteger a igreja dos ataques e apacentar o rebanho de Deus. Mas isso não quer dizer que somos proprietários, nem agimos como tal, mas somos responsáveis por sermos cristãos mais maduros em relação aos outros que estão chegando, ou pessoas que têm talvez menos maturidade na fé, independente até do tempo de igreja. Então ele diz, o evangelho, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Aí ele acaba o assunto e diz, ó, vocês querem se gloriar? Glorie-se no Senhor. Porque quem prega o evangelho é pela graça de Deus. Glória a Deus. Tudo que a gente fizer de bom é a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, jamais bata no seu peito, a não ser para dizer, sou um servo inútil, fiz apenas aquilo que fui mandado fazer. Então não há espaço para a glória. É triste ver isso. Eu fico triste, né? Quando eu vejo livros de autores cristãos, você vai ler, né? Aí tem lá, dedico esse livro ao deputado fulano de tal, dedico esse livro a não sei... Meu filho, e você tem poder para isso? Quer dizer que um livro cristão é escrito debaixo das mesmas premissas de um livro do mundo? Que isso acontece num livro do mundo. Você dedica alguém, né? Você bajula alguém que te ajudou a escrever aquilo dali. Mas uma coisa que você faz para a glória de Deus e pela graça de Deus, se você for dedicar alguma coisa, é somente ao Senhor e mais ninguém. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória seja dada somente a ele. Somente a ele. Então, os falsos mestres, eles não tinham amparo nas escrituras para as suas pretensões, mas ainda assim, eles conseguiam levar muitas pessoas atrás de si. Até hoje é assim. Uma falsa igreja vai ser muito mais atrativa para as pessoas do que uma verdadeira igreja. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Olha o que diz o versículo 18. Quem a si mesmo se louva não é aprovado,
e sim aquele a quem o Senhor louva. Eu acho tão bonito, irmãos, porque o exemplo mais visível do que Paulo está falando aqui é João Batista. João Batista era profeta. João Batista era o Elias que deveria ser enviado antes do Senhor, como estava escrito no livro de Malaquias. Ele foi concebido, João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, né? Vivia uma vida totalmente diferente da sua geração, mas quando foram perguntar para ele quem ele era, ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto, endireite os seus caminhos. E quando Jesus apareceu, ele diz: eu não sou digno de me curvando diante dele, desatar-lhe a sandália. Não sou digno. Ele disse isso. Aí vem o Senhor Jesus, depois que João está preso, e diz que muita gente começou a falar mal de João. Quem falava bem começou a falar mal. Ih, rapaz, eu acho que João tinha culpa no cartório. Está preso, vai morrer. Isso daí é pecado. Deus deve estar cobrando. Aí Jesus vai e diz: vocês sabem João? O que vocês foram ver no deserto? Foi alguém vestido de roupas bonitas? Não, isso você encontra no palácio. Sabe João Batista, aquele homem que vocês não davam nada pela aparência dele, que vocês até achavam a fala dele grosseira? Pois é o maior homem nascido de uma mulher. Glória a Deus. Você conhece outro elogio maior na Bíblia do que esse? Eu não conheço. O maior homem nascido de uma mulher. Ninguém dava nada por ele. Imagine se encontrar um doido no deserto pregando às margens do rio, com os cabelos tudo louco, com a barba por fazer, e aí chama você para fazer uma boquinha, quando você vê é gafanhoto assado. Aí você dá uma desculpa e diz: é que eu tô meio com a barriga cheia. Imagina se alguém fazer um espetinho aí: eu tô com um espetinho ali, irmão, da hora pra gente comer. E você, realmente, um espetinho de carne de gato, né? Uma coisinha assim. Aí quando você chega lá, meu filho, um monte de gafanhoto enfiado no pedaço de pau, assando. João Batista, vamos orar. Aí você diz assim, né? Aí quando você dá uma olhadinha pro lado, você vê o mel. Aí você dá: o mel até voa. Aí vai. O mel até eu voo, né? Mas esse gafanhoto aí eu tô passando tô dando um toque pro lado, assim, né? Aí Jesus vai e diz: esse é o maior homem nascido de mulher. Que coisa, né? Glória a Deus. Que coisa. Versículo 1 do capítulo 11. O apóstolo Paulo continua a sua defesa. Que coisa triste. Um ministro de Deus tem que defender o seu ministério por conta dos ataques de dentro da própria igreja. Que coisa triste, né? Eu que o diga. No ano passado, retrasado, um monte de gente me jogou dentro de uma sala e começou a falar um monte de coisa, e eu falei: meu Deus do céu, o que foi? Se for por causa da igreja, eu saio e vou pregar em outro lugar. Não faço questão de igreja, não. Quem estava lá sabe que eu disse isso. Aí levantou e disse: não, que ele vai ficar aqui com a gente, foi o irmão João, né? Então a gente fica às vezes assim perplexo, porque normalmente essas coisas vêm de quem você menos espera, mas faz parte. O inimigo vai vir às vezes de dentro da própria casa. E aqui no versículo 1, Paulo diz: quisera eu suportasseis um pouco mais a minha loucura. O apóstolo Paulo agora está usando um recurso de alguém que está falando muito sério, que é o que? A ironia. O apóstolo Paulo está sendo irônico aqui, né? Ele está dizendo: olha, ele estava muito triste e ao mesmo tempo, né, com uma ira santa em relação a volibilidade, a flexibilidade da fé das pessoas. Eu estava lendo, eu leio de vez em quando artigos do Ministério Portas Abertas. Você sabe que esse ministério ele fala e ele dá amparo a igrejas perseguidas. Eu estava vendo uma história de uma pessoa e eles contaram essa história como se fosse bonita, né?
eu não achei muito bonita não. De um casal, né, uma família que se diz cristã hoje, mas que já se disse cristã no passado. E aí quando o rapaz disse que era cristão, eu acho que é da Etiópia. Quando o rapaz disse que era cristão, demitiram ele do emprego e ele começou a passar necessidades com a sua família e a sua esposa. E aí de repente chegou lá na África, o islamismo está chegando muito forte e com muito dinheiro vindo do petróleo. Porque vocês sabem que os países mais ricos de petróleo são países islâmicos. E chegou lá e prometendo dar uma vida melhor para eles. Só que pela graça de Deus, eu acredito, os islâmicos não cumpriram o que prometeram. Aí chegou um grupo de cristãos e começou a ajudar eles. Aí eles voltaram para ser cristão de novo. Meu filho, e cristianismo é isso? E aí o pessoal estava dizendo, tá vendo que a gente tem que ajudar mais, senão as pessoas vão sair da igreja. Uma pessoa dessa nunca teve na igreja. Então assim, o Ministério Portas Abertas nesse sentido foi muito infeliz nessa história. Né? Com o propósito de querer angariar recursos, ele foi muito infeliz, né? Querendo de alguma forma dizer que a gente tem que concorrer com os islâmicos para poder dar bastante dinheiro para os cristãos, senão eles vão se tornar islâmicos. Eu conheci uma pessoa que se dizia cristã, também não é, há alguns anos atrás, que trabalhava numa dessas multinacionais do petróleo, e ele, justamente por trabalhar numa dessas empresas petrolíferas, ele tinha a oportunidade de viajar por muitos países, dentre esses países que ficavam lá no Oriente Médio. O melhor petróleo do mundo, não é só a quantidade, a qualidade do petróleo de lá. Diz que é a melhor qualidade do petróleo do mundo está lá no Oriente Médio. Por isso que eles têm tanto poder e recurso. E o recurso deles é muito usado para influenciar as pessoas ao islamismo. E ele me dizendo que isso ele me disse há uns 6 anos atrás, que o islamismo estava chegando muito forte na África, que eles chegavam em determinadas tribos e eles traziam trator, eles traziam produtos, né, de construção, construíam escolas, construíam hospitais, porque eles tinham bastante dinheiro. E aquelas tribos, elas aderiam ao islamismo. Por isso que o islamismo, que é a religião dessas religiões conhecidas hoje, é a religião mais jovem de todas, né, tem algumas centenas de anos apenas. O islamismo já, dentre alguns anos, segundo a progressão que ele tem crescido, vai superar o número de cristãos. Justamente por causa desse investimento maciço do dinheiro, né? As pessoas hoje em dia, elas não querem o certo, elas querem que dá certo. Então, se você, como eu já ouvi pessoas dizendo, pai, eu cheguei num centro de recuperação, e aí eu cheguei, não tinha nada, saí de lá com emprego, com a família, sim, e eu quero saber Cristo na sua vida. Não, pastor, mas como é? Eu tenho Cristo, eu só não sou assim um crente firme, né? Mas eu sou uma pessoa, né, que não roubo, não mato, sim, você não está me dizendo nada. Eu quero saber se você renunciou a tudo, tomou a sua cruz e segue a Jesus. E aí? É por isso que a gente vê esse papelão na pandemia da igreja. Porque a igreja está formada de pessoas igual a esse casal, que aderiram ao cristianismo, mas que nas dificuldades, deve estar difícil demais, eu vou voltar atrás. Foi assim que aconteceu com o Flexível. É como hoje em dia, os cristãos, né? Eu estava até na igreja, estava até direitinho, mas aí começou essa pandemia, eu vou ficar em casa. E tem mais, eu não vou ajudar em nada, porque a gente não sabe, essa pandemia vai vir uma recessão aí. Eu estou aqui fazendo meu pé de meia. Eu já comprei uma daquelas camas que abre e bota o dinheiro embaixo, né? E aí, como é o nome daquela cama? E nem comprei com o José pra ninguém saber. E nem comprei com o José pra ninguém saber, exatamente. Né? Baú. Cama baú. Eu comprei uma daquelas camas baú e eu vou colocando meu dinheirinho ali, né? Meu dízimo tá todo ali. Que eu já disse a Jesus, né? Que ele sabe que eu tô precisando. Que o futuro, né? Ninguém sabe. Jesus não sabe, não. É assustador a argumentação de alguns que se dizem crentes, né?
mas não é um privilégio nosso. Isso existia desde a época de Paulo. Quisera eu me suportasseis um pouco mais. Paulo está sendo irônico aqui. Mas na minha loucura, Paulo diz: vocês estão dizendo que eu sou louco? Né? Então eu só devo ser louco mesmo. Então, essa é um dos adjetivos que eu recebo também. Suportai-me, pois. Paulo diz: me suporte, meu irmão, porque o pessoal não estava querendo nem ouvir mais a Paulo. Imagine. Não. Eu pensei que era José. Misericórdia. Teve uma época, irmão, que as pessoas tinham tanta raiva de mim, algumas pessoas que estavam na igreja, vocês devem saber, que só vinha no dia que José pregava. Aí teve um dia que José decidiu que eu ia pregar. Eu acho que foi no aniversário de alguém, no meu. Eu sei, foi uma surpresa. Uma surpresa. Desagradável para alguns. Que nada, não. Eu saio de casa para meu irmão José chegar aqui, esse filho está aqui, está me seguindo. Então, suporte um pouco mais, né? Que ideia infeliz desse irmão José, rapaz. Chamar um doido desse para pregar. Vamos orar. Suportai-me. E perceba como Paulo está aplicando essa palavra. O que ele escreve a Timóteo? Não suportarão a sã doutrina. Era o que estava acontecendo em Coríntios. A sã doutrina em Coríntios vinha de Paulo. As pessoas não suportavam isso. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus. Paulo tinha zelo pela igreja, o que muita gente não tem hoje. Então aqueles que acreditam, né, como eu infelizmente tive que sair de algumas igrejas que a gente conviveu durante algum tempo, porque as pessoas que lideravam essas respectivas igrejas estavam sendo omissas em relação a combater os falsos mestres. Uma vez eu conversei com uma dessas pessoas e disse: eu sei que o que essa pessoa prega não é verdade, mas ele é gente boa. Eu digo: vem cá, pai, você dá um público para uma pessoa que é gente boa? Que responsabilidade é essa? Vem cá, se seu filho estivesse doente, você levava seu filho para uma pessoa que é gente boa ou levava para o médico? Seu filho está doente, aí você conhece um sorveteiro que é gente boa, você vai levar para o sorveteiro? Não, mas o sorveteiro é gente boa, vai dar um sorvete para o meu filho, ele vai ficar bom. Você já viu alguém ficar bom com sorvete? Com exceção de algumas crianças, né? Que não é dengue não, é denguite. Aí toma um sorvetinho e fica bom. Então a gente tem que ter uma responsabilidade enorme, irmãos, quando a gente está liderando uma obra de Deus, quando a gente está pregando a palavra de Deus. Então pessoas que estão vendo e estão dando espaço para os falsos mestres nas congregações locais, eles não sabem o dano que eles estão causando. O apóstolo Paulo com certeza não era assim e não fazia vista grossa. Já dizia um pastor do passado que a gente deveria se preocupar menos com quem entra e sai da igreja e nos ocupar mais com quem entra e sai do púlpito. Então, o que sai daqui de cima é que vai determinar se a igreja que a gente faz parte é uma igreja verdadeira. A pregação é bíblica. Se não for bíblica, meu filho, não adianta o formato, não adianta ter louvor bonito, não adianta ter caridade, se a pregação não é bíblica, não é cristocêntrica, não é igreja. Por isso Paulo diz: eu zelo por vocês com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Então as pessoas que querem viver no mundo e visitarem a igreja, elas não podem se sentir bem aqui no nosso meio. Por isso que tem gente que diz: eu não me sinto bem com a pregação do pastor. Graças a Deus. Você é uma pessoa que quer viver no mundo e depois quer vir para a igreja se sentir bem. Igreja não é um covil de ladrões. Irmãos, quando Jesus falar uma coisa, preste bastante atenção, porque normalmente é muito mais profundo do que o que a gente pensa. Nossa capacidade de
cognição é muito pequena comparado com a de Jesus, é quase nada. Então quando Jesus diz, vocês estão transformando a casa de Deus em covil de ladrões, você sabe o que é um covil de ladrões? Depois que os ladrões fazem os seus roubos, eles se encontram no esconderijo para celebrarem o seu roubo. Isso é o covil. É um lugar regado a festa, bebedice, orgia, todo tipo de prazer da carne para celebrar um crime. Imagine. Então o que Jesus está dizendo é mais ou menos uma quadrilha de assalto a banco. Ela vai e consegue assaltar, rouba não sei quantos milhões. Depois eles combinam de se encontrar em determinada cidade bem longe. E quando eles se encontram, eles comemoram, porque agora eles estão ricos. Eles conseguiram efetuar aquele roubo. Jesus diz, vocês estão tratando o templo como se fosse assim. As pessoas vêm para cá não para se arrependerem dos seus pecados, mas para comemorar eles. Imagine, uma pessoa chegar na igreja para comemorar pecado. Oh Deus, obrigado por ter colocado essa mulher que eu estou vivendo em adultério com ela. Muito obrigado, Senhor, por ter colocado essa oportunidade de emprego, aonde eu tenho sido corrompido e tenho corrompido os outros. Glória a Deus. Imagine, a pessoa vem para a igreja para isso. Muito obrigado, Senhor, por uma igreja maravilhosa que o Senhor me deu, que aceita eu viver de maneira totalmente pecaminosa e ninguém me fala nada. Como eu me sinto bem nesse lugar. Pois é, meu filho, procure um lugar, porque aqui não vai ser assim. Então tem gente que quer viver em pecado, abertamente. Usa as mídias sociais, inclusive, para disseminar pecado. Nunca disseminou a sã doutrina, mas usa as mídias sociais para disseminar pecado. E depois quer vir para a igreja e quer que a gente aplauda. Aqui não, meu filho. Aqui tem que ter ordem e decência. E Paulo estava dizendo isso em Coríntios. Vem cá, vocês estão achando que a igreja de Cristo é bagunça? Eu falo isso, inclusive, dentro dos limites da minha própria casa. Igreja é coisa séria. Eu repito isso todos os dias da minha casa. Igreja é coisa séria. Cristo é sério nesse sentido. É salvação ou condenação. Se você não está andando no caminho certo, você está andando no caminho errado. Não tem meio termo. Se você não está fazendo bem, você está fazendo mal. Mas eu não estou fazendo nada. Pois é, para fazer o mal, você não precisa fazer nada. Precisa só cruzar os braços. Mas para fazer o bem, aí você vai ter que fazer muita coisa. Até esmurrar o seu próprio corpo. É isso que a Bíblia ensina. É por isso que tantas pessoas resistem a esse tipo de conhecimento e ensinamento. Mas é o nosso papel. Apesar de muitas vezes sermos tentados como Elias a ir para a caverna, é o nosso papel continuar pregando. Versículo 3, já concluindo, irmãos. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, olha o que Paulo diz aqui. Vocês se lembram como a serpente enganou Eva? Como foi que a serpente enganou Eva? Eva estava passeando e de repente a serpente apareceu como alguém que tem, sabe, um bom papo para ter com a gente. E aí, irmão Paulinho, você está fazendo o quê? Você está aqui na porta da igreja, o irmão Kim não chegou ainda. E aí, vamos ali com a gente no aniversário. Você não vai beber nada não, é só para você dar a honra da sua presença. E aí, irmão Calmon, eu vou lançar o meu nome como vereador, minha base eleitoral é aqui em Corme de Farias. Vamos aqui com a primeira-dama Rita. Oh Deus, tia Rita. Tirar uma foto aqui comigo, para todo mundo saber que a sua igreja me apoia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque a serpente, ela aparece com ideias sedutoras. Qual foi a sedução da serpente na mente de Eva? Eva, se Deus fez um mundo tão legal para vocês dois, imagine se você e Adão forem deuses. Olha que coisa legal.
Então Eva foi seduzida pela serpente, pela sagacidade, assim como vinham esses filósofos aqui que Paulo chama de sofistas, estoicos. Eles buscavam convencer as pessoas por meio de estratégias mentais, né, que aparentemente faziam sentido. Como eu já ouvi de gente dizendo: se Deus te ama, Ele quer que você seja feliz. Não, meu filho, Deus te ama, então Ele quer que você seja santo. Porque a felicidade do mundo é tristeza para Deus. Estava comentando com os irmãos antes da gente iniciar o culto, como parece que na nossa cidade não existe mais pandemia. Eu ainda estou vendo irmãos de máscara, mas parece que está todo mundo na Bahia vacinado. As praias estão lotadas, os bares estão lotados e não tem ninguém com máscara. Cadê a fiscalização? Cadê o povo da prefeitura que interditava as lojas, que não pode vender, que não pode fazer nada? Cadê que não vai nos bares agora? Por que não vai? Por que não vai? Porque não é doido de ir perto de eleição para perder voto. Por isso que não vai. Por que eles não vêm aqui no Alto das Pombas? Porque está perto da eleição. Já é em novembro. Tem pouco tempo para eles ganharem voto. Não pode vir não. E o prefeito tem um candidato que ele quer eleger, que é amigo dele de infância, que é o vice, que agora é o candidato, né? Então, o mundo é assim, irmãos, né? Aquelas mesmas pessoas que disseram para você: olha, é perigoso. Cadê essas pessoas agora? Estão aonde? O perigo foi embora? Não. Porque tudo é um jogo de interesses, irmãos. Tudo sempre foi um jogo de interesses. Por que você acha que Pôncio Pilatos condenou Jesus? Porque ele estava com medo de perder o poder. A Judéia tinha várias revoltas. E o imperador já tinha dito: ó, se tiver mais alguma revolta aí na Judéia, eu vou tirar você de ser governador daí da Judéia, viu, Pôncio Pilatos? E Pôncio Pilatos ficou com medo de ter mais uma revolta. E aí ele, que tinha certeza da inocência de Jesus, condenou à morte uma pessoa que ele tinha certeza que era inocente. Por quê? Por causa de poder. Por que os fariseus apresentaram Jesus para ser morto? Por inveja. Porque eles tinham medo de perder o poder. Por que você acha que tem gente que fala mal da igreja aqui no Alto das Pombas? Porque eles querem que vocês vão para a igreja deles. Porque eles querem usarem vocês como manobra de poder. São essas mesmas pessoas. Aqui mesmo no Alto das Pombas, tinha uma pessoa que foi candidato a vereador, a senador. Não teve um desses pastores que foi candidato? Quem sabe dessas coisas é José. Sempre tentam pegar o bichinho, né? Teve um desses daí que foi candidato. Apoiou. Ah, foi. Não foi candidato? Foi. Senador. Senador. E apoiou um candidato a vereador, né? A igreja sua mulher deve apoiar alguém, né? Então, Só não. apoia e faz outras coisas Dá também. o púlpito. Dá o púlpito, né? Então, Paulo com certeza não gozava, não tinha esse tipo de estratégia. Por isso que ele diz: mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E eu quero parar aqui nessa noite. Perceba, o que Paulo está dizendo aqui é muito sério e profundo. Eu receio que assim como a serpente enganou Eva, o apóstolo Paulo está agora se voltando à origem, ao livro da origem. É isso que significa o nome Gênesis. Ele está mostrando como aconteceu o primeiro pecado. Aquelas pessoas viviam em plena comunhão com Deus, a ponto de Deus vir toda tarde na viração do dia conversar com eles. Imagine,
a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus. E eles viviam em um mundo perfeito, totalmente diferente do nosso. E o pecado conseguiu entrar naquele mundo perfeito. Imagine a nossa igreja, que é imperfeita por conta de nós. Não é muito mais fácil de um pecado entrar aqui se a gente não vigiar. Por isso que o apóstolo Paulo está sendo tão duro. Porque era necessário. A serpente enganou Eva com a sua astúcia. É a astúcia dos falsos mestres que é a sua maior ferramenta. E qual é a astúcia deles? Como eu te contei para vocês a história desse casal aí da Portas Abertas. A astúcia é justamente a serpente vai procurar descobrir quais são os nossos maiores desejos. E ele vai dizer que é capaz de satisfazê-los. Então, qual é ele olha, por exemplo, para uma pessoa que está sozinha. E hoje em dia quase todo mundo que está solteiro na igreja quer um varão ou uma varoa. Irmão, a gente tem um congresso para solteiros, aonde, né, os irmãos vão ter a oportunidade. A igreja, inclusive, tem uma igreja que eu não vou dizer aqui, porque é perto daqui, que tem tarde de amor. Como é o nome? Terapia do amor. Você vai para arranjar um paquera. Meu irmão, que loucura! Mas é por quê? Porque o povo sabe, o povo quer isso, então eles têm que proporcionar. O povo está se sentindo assim, ou eu estou com um casamento desfeito, ou eu estou solteiro há muito tempo. Coitado do irmão José, meu filho, né? Ele que eu digo, bichinho, meu filho, numa luta 12 de 12 de 2012, haja solteiríssimo. E aí, essa semana tem gente que vai fazer aniversário, vai ficar mais velho, né? Esse rapaz, vamos orar por ele. E aí, alguém chega e diz: irmão José, tem uma igreja que lá você vai encontrar sua varoa. É uma igreja que fica ali, na paralela, numa tenda luxuosa, do lado de uma faculdade. Lá você vai encontrar, é de Deus. Para trás de mim, Satanás. Tem uma igreja, lá é bom que você vai encontrar as pessoas que são empresárias como você, e seu negócio vai alavancar. Repreendi. Né? Irmão Paulo, você fica com essa vida, você com tantos talentos. Você tem que ir para uma igreja que pode ir para cima, que grava um DVD, um CD, que você daqui a pouco está na Rede Globo, no Festival de Promessas, com o microfone, não desses microfones chineses assim, fica caindo, mas um microfone daqueles mesmo de primeira linha, e você com o Rodolfinho na percussão, e você, meu filho, com o seu olho fechado. Irmãos, vão para cima, e todo mundo parece que foi assaltado, levanta as mãos. Agora só a igreja. Agora só a igreja, e todo mundo acompanhando você, e o diabo diz: eu vou lhe proporcionar isso. Vamos todo mundo desligar as luzes. O irmão Paulo, lá na Arena Fonte Nova, e as luzes todas apagadas, e as pessoas ligam só o celular e fica. Agora são vocês. Você acha que Satanás não pode fazer isso? E fez isso com Lázaro. Você sabia que Lázaro passava fome e a igreja ajudava Lázaro com a cesta básica, e hoje ele é uma das pessoas mais ricas da Bahia? Verdade. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Foi o que aconteceu. Ele foi chamado, isso que me contou foi um pastor que convidou ele. Infelizmente, uma pessoa que convida um falso mestre é porque é do mesmo naipe. É duro dizer isso, mas é uma verdade. Chamou ele para dar o testemunho na igreja, e ele chegou lá e disse: a igreja é pequena. Quando a igreja encheu, porque soube que era ele, o irmão Lázaro disse: eu só vou dar o meu testemunho se você me der tanto de dinheiro. Isso antes dele ficar famoso, porque hoje ele não vai mais em igreja nenhuma. Então, por que você acha que ele é um deputado federal tão famoso? Porque ele é um mercenário. Quem se dá bem no nosso mundo é quem é mercenário. Quem é ovelha vai ser perseguido pelos lobos. Quem é que se dá bem no mundo é o lobo. Glória. As ovelhas vão pro céu, meu filho. E às vezes vai pro céu devorada. Oh, Jesus. Cheia de mordida de lobo.
cheio de arranhão de lobo. Olha aí, toda estrupiadinha. O que é que você é ovelha? Mas rapaz, você nem tá parecendo ovelha, tiraram toda a sua lã, é assim mesmo, fazer o quê? Coitado de Paulo. Então, irmãos, o que a gente vive hoje é assustador. Mas ninguém fala nada, ninguém tem coragem de se levantar contra. Aquilo que eu estou pregando aqui para vocês hoje, muitas pessoas vão me julgar mal por causa disso. Já o fazem. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida. O que significa corromper? Alguém já viu o ferrugem? O que é que o ferrugem é? Ele é corruptor. Ele corrompe o ferro. Assim como o cupim corrompe o que, José? A cama box. A madeira. A cama box tem madeira. Se tiver cupim, meu filho, numa loja que vende cama, o negócio vai empenar. Farol se levantou. Então ele diz: cuidado, porque a igreja ela tem que ser pura e Satanás vai entrar tentando o quê? Corromper a nossa pureza. Trazendo ideias. Olha, eu tenho uma ideia muito boa para a gente fazer um evangelismo em massa aqui no Alto das Pombas. É bíblica? Não é bíblica, mas é boa. Já não é boa. Se não é bíblica... Não, mas a gente podia fazer assim. Cada pessoa que viesse para a igreja, a gente dava uma cesta básica. E a gente vai conseguir a cesta básica com quem? Com o vereador fulano de tal que disse que já aceita. Digo, é doida. O que uma coisa tem a ver com a outra? O tipo de alimento que a gente oferece aqui é o maná que desce do céu. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com essas ideias mirabolantes que surgem todos os dias no coração corrupto do ser humano. Assim como Eva foi corrompida, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade. A vida que Cristo quer que você tenha é uma vida simples. Você pode ser até uma pessoa de posses, mas você não pode viver uma vida de luxo. Porque se Deus te deu condições, não foi para você viver uma vida se regalando. Porque quem vive se regalando é o rico que foi para o inferno. Então aqui ele diz, para que não se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E eu fecho aqui, já peço que os irmãos preparem a ceia. Nós precisamos, irmãos, como todos os cultos, esse culto não é diferente, repensar o nosso cristianismo. Fizemos isso hoje pela manhã e temos tido, pela graça de Deus, a oportunidade de fazê-lo mais uma vez pela noite. Que maravilha! E eu queria fazer essa pergunta e eu queria que você não respondesse essa pergunta agora, mas que você refletisse durante essa noite, com toda a seriedade que essa pergunta merece na sua vida. Como anda o seu cristianismo? Só quem pode responder essa pergunta é você. Mesmo marido e mulher, muitas vezes, o cônjuge não pode responder essa pergunta pelo outro. Então a gente tem que repensar, irmãos. As premissas estão aqui. O caminho é o que está aqui determinado na Bíblia. É a Bíblia que diz quem está certo e quem está errado. É a Bíblia que diz que tipo de vida alegra a Deus e que tipo de vida entristece o coração do Senhor. Então, nós vamos ceiar agora. E quando a gente ceia, irmãos, a gente é convidado... Obrigado, Silvio. Obrigado. Quando nós ceiamos, nós somos convidados a olharmos para 3 direções. A gente olha para trás e a gente se lembra do que Cristo fez. É por isso que esses irmãos preciosos estão dando para quem vai cear o pão e o cálice. Você vai se lembrar, quando olhar para esse cálice, do sangue de Jesus e do corpo de Jesus mutilado.
da agressividade, da fúria do mundo contra ele. Mas na ceia do Senhor nós somos chamados também a olhar para dentro. A Bíblia diz: cuidado para você não ceiar indignamente. E ceiar indignamente, irmãos, nada tem a ver com o fato de você ter feito ou não alguma coisa. Ceiar indignamente significa não se arrepender. O maior exemplo de uma pessoa que ceiou indignamente é Judas. Jesus anunciou na noite da ceia, quando Jesus instituiu a ceia, ele disse: ó, um dos que está aqui hoje vai me trair. Judas já tinha negociado. Ele tinha a oportunidade ali de dizer o quê? Fui eu, Jesus. Eu fui até o Sinédrio, eu negociei, eu disse que ia entregar ao Senhor, mas eu me arrependo, Senhor Jesus, e eu não quero mais fazer isso. Mas foi isso que ele fez? Calado estava, calado ficou e ainda ceiou. Isso é ceiar indignamente. Por isso que depois da ceia Jesus fala: vai, Judas, e o que tem que fazer, faz-o depressa. Mais uma vez, Jesus não estava incentivando Judas o erro, mas estava dizendo: Judas, eu sei o que você vai fazer, você vai mesmo fazer isso, Judas. Então, nós estamos tendo nessa noite, como temos no domingo, a oportunidade de se arrepender. O que foi que você fez essa semana, irmãos, que entristeceu o coração do Senhor? Alguma palavra que você disse, pensamentos, incredulidade? Quantas vezes durante essa semana a gente deixou de acreditar que Deus existe, que Ele é nosso provedor? Quantas vezes essa semana a gente ficou com medo? E o medo, irmãos, ele só cresce aonde não existe fé. Então a gente precisa olhar para esse momento e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas a ceia também nos ensina a olhar para o alto. E é nesse momento, irmãos, que quando você confessa e deixa, você olha para o alto e você alcança a misericórdia. Porque Jesus morreu por pecadores, pecadores arrependidos. Então esse pão e esse cálice na mão de um pecador arrependido é o alívio de que seus pecados foram perdoados e que agora ele pode seguir em paz uma vida nova, deixando os pecados pretéritos para trás e buscando uma vida mais próxima do caminho de Cristo. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Nosso Senhor Deus e Pai, mais uma vez te damos graças, Senhor. O Senhor tem sido tão bom com a gente. Como disse o irmão José hoje, o Senhor nos deu uma igreja bíblica, nos deu irmãos regenerados que nos admoestam. Ó Senhor, tem nos dado condição de pregar o Teu Evangelho, de vivê-lo. E se encontramos resistência, a maior resistência que encontramos é dentro de nós mesmos. Por isso, Pai, nós te pedimos em nome do Teu Filho, ajuda-nos a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, como o irmão Paulo orou no começo do culto. Enche-nos do Teu Santo Espírito, Senhor, para que sejamos cada vez mais usados para a Tua glória. Não queremos mais viver vidas medíocres, voltadas somente para a nossa autossatisfação, mas queremos viver uma vida que satisfaça aquele que está no alto. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Oramos mais uma vez pela vida do irmão César, que hoje aniversaria. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de ter esse casal como irmãos na fé, César e Lani. Ajuda o pequeno Dylan, Senhor.
Abençoa a vida da irmã Osana, a vida da irmã Gisele, da pequena Helena. Meu Deus, eu oro por cada irmão aqui do Alto das Pombas. Muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Em especial apresento a vida da irmã Joca. Ó Deus, ela veio de tão longe para ouvir a Tua palavra aqui. Que ela não volte para casa de mãos vazias, mas que ela seja cheia do Teu Santo Espírito, de alegria, de paz. Ó Deus, de amor. Visita o lar dela, Senhor. Alcança o coração das filhinhas dela, Senhor. Protege os netos dela. Ó Deus, o Senhor sabe como tem sido difícil para ela esses dias. Ajuda a nossa irmã. Essa noite eu apresento mais uma vez a vida do nosso irmão José, que tem vivido dias intensos, dias que, se fossem dito para ele algum tempo atrás que ele iria passar pelo que está passando hoje, jamais ele acreditaria. Mas aprove ao Senhor designar a ele essa missão. Por isso que o Senhor conceda a graça que o Senhor tem concedido cada vez mais, para que ele brilhe como tem brilhado, Senhor, cada vez mais forte a luz de Cristo. Abençoa, meu Deus, o irmão Calmon, a irmã Rita, que estão responsáveis por nos preparar o local para a ministração do Evangelho toda segunda em Cosme de Faria. O Senhor sabe as lutas que eles têm enfrentado desde o momento em que o Senhor separou eles para esse ministério. O Senhor tem levantado pessoas para auxiliá-los, mas o peso maior tem sido sempre, Senhor, colocado na vida deles. Que eles não carreguem esse peso sozinhos, como diz a Tua palavra. Carreguemos os fardos uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Glória a Deus. Abençoa, meu Deus, os irmãos que ajudam aqui na manutenção da igreja aqui no Alto das Pombas. Uma igreja tão pequenininha, uma porta que muitas pessoas nem enxergam, como diz a Tua parábola, literalmente uma porta estreita. E o Senhor tem guardado este lugar, Deus, como casa de oração. Ó Senhor, que cada vez mais o Senhor faça crescer o Teu Santo Espírito em nós. Eu oro por cada irmão aqui nessa noite, que é morador aqui do Alto das Pombas, cada irmão que está aqui e que mora nessa comunidade local. Meu Deus, que eles, cheios do Teu Santo Espírito, saiam essa noite, retornando aos seus lares com a face resplandecendo, Senhor. O brilho de Cristo sobre eles. Não deixa que eles saiam aqui, Senhor, sem esse toque maravilhoso do nosso Salvador. Ó Deus, a nossa reunião está chegando ao fim, mas nós não queremos